horário de vocês está à noite, isso? É porque a gente quase não tem horário vago. Ah, fato, porque vocês têm muitas aulas práticas agora, né? Sim, aí daí para alguns alunos provavelmente vai ter que ser à noite, o único horário livre. Ah, mas à noite é complicado, até porque eu duvido algum posto ficar aberto referencial à noite, Pois é, né? isso que eu iria verificar com a faculdade. Uhum. Compliquei essa situação. Vamos ver o que a gente resolve. É assim mesmo. Daqui uns dias vocês não têm horário nem para tomar banho mais. Comprar um lencinho umedecido aí, vocês já vão passando pelo caminho. Tá tudo certo. A gente já tá quase assim, doutor. É por isso que eu tô dizendo. Que eu sei bem como é que é. Se alimentar, sabe nem o que é isso mais. Almoçar, não sei nem o que é almoço. Mas vocês, é isso que eu ia dizer, viu? Independentemente da vida louca que vocês estão, tentem fazer o máximo de esforço possível para, pelo menos, aquelas coisas básicas não sair da rotina de vocês, tá? Porque agora a gente não sente, a gente está no calor da loucura de estudo, de entrega para a faculdade. Eu tenho uma opinião muito contrária em relação a outras pessoas, né? Pode ser que alguém já diz assim, ah, não, é aluno mesmo, tem que mais é que se, daquele jeito, aquele palavrão que a gente vai colocar o pi, pois é, precisa mesmo correr, precisa mesmo se virar, passar fome, não sei. Eu não concordo com isso não, porque o corpo acumula certos desgastes, e esses desgastes a gente só vai carregando ao longo do tempo. Infelizmente, o que a gente perde não volta mais. Então, para amanhã ou depois, você adquirir uma enfermidade, você estar com síndrome de Burnout, né? Ou você ter um desgaste, nem chegar a ser uma síndrome, porém, um estresse acumulativo, eu não acho isso saudável. Tá? Então, eu sempre falo para os meus alunos, o que importa, o que importa para vocês é que vocês consigam manter a vida de vocês, a rotina de vocês. É difícil? É, até para mim eu falo que é difícil. Porém, eu vivi um tempo de muita loucura na minha faculdade. Eu dava aula particular, vinha, voltava, subia, descia, virava e aquela confusão. E isso não foi saudável para mim, não foi saudável para com a minha saúde também. E o que aconteceu? Foi acumulando. Chegou a um ponto que ou eu parava e respirava, ou eu ia surtar. Então, eu sempre digo para vocês, independentemente do objetivo que vocês querem chegar, vocês vão chegar, porém, precisam chegar com saúde, né? E eu estou falando de saúde, eu estou falando de saúde mental, tá? Saúde física também, pelo menos a mental, ela tem que estar conservadinha. Final de semana, se puder, vai fazer uma caminhada, vai jogar uma bola, vai no shopping, vai não sei na onde, no parque, qualquer lado, vai se distrair. Depois a rotina vocês vão incrementando e pegando cada vez mais. Mas não se permitam entrar no mundo de loucura, não se permitam entrar no mundo de desespero, porque se vocês adoecem, vocês talvez nem concluam o maior sonho da vida de vocês, que é se formar, tá? Então, sempre respirem, inspirem e não pirem, tá? Esse é o meu recadinho para vocês. Vamos lá, então, Pipa, usando pipas. Meninas, Gi, Fernandinha, quando precisar e se precisar, dá um grito que eu paro aqui, tá bom? Vocês só me dão um sinalzinho se está compartilhando com vocês, se vocês estão... Tá sim, doutor. Obrigadíssima. Meus amores, dando continuidade e sequência, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planificação familiar. Eu digo sempre assim, né? Muitas pessoas não têm um conhecimento em relação ao processo de planificação familiar.
Por que talvez não tenha esse conhecimento? Porque talvez não é abordado. Ah, prof, mas esse assunto é importante? Esse assunto tem alguma relevância? Claro que sim. Tudo é importante e tudo é relevante. Esse assunto, mais que nada, porque a gente acaba promovendo a saúde de uma forma muito linda, explicando às pessoas, explicando aos casais, explicando ao convívio familiar, né, ao entorno em si, o que eles podem fazer, o que eles podem escolher para que seja melhor, para que eles se sintam à vontade. E ao longo da aula eu vou mostrando para vocês alguns pontos que eu gosto sempre de traçar quando eu falo de planificação familiar. Eu sou uma profissional na qual eu falo muito com os meus pacientes a respeito disso. E mostro para eles, né, as vantagens, as desvantagens de todos os métodos possíveis e cabíveis. E é muito engraçado sempre a resposta que eu escuto, na grande maioria das vezes: nossa, doutora, eu nem tinha ideia dessas coisas, né? Nossa, doutora, se eu soubesse disso, eu teria evitado tantas outras coisas. E eu sempre gosto de ter essa conversa. E é isso que eu vou fazer com vocês, né? É mais uma conversa do que uma aula, eu considero. Porque para muitos que não sabem, hoje vão aprender como planificar o que é planificar, e assim vocês vão passar para os seus pacientes. É esse contato, essa relação próxima que vocês têm que ter. Porque aqui vocês têm como trabalhar com a prevenção e têm como trabalhar com a promoção. Olha que interessante. No Paraguai, o nosso Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social referiu as pacientes e colocou sempre esses folders, né, esses cartazes nas unidades de saúde e família. Uma coisa que eu achei muito interessante. E ele diz: a importância da planificação familiar nos tempos de Covid-19. Sumamente importante prevenir o embaraço não planificado ou, né, postergar um pouquinho, deixar um pouquinho lá para frente o embaraço durante a pandemia do Covid-19. E para muitos isso pode até ser um estranhamento, falar, credo, você está recriminando as pessoas de engravidar com Covid, então a pessoa nunca vai engravidar? Não, não é por isso. É porque isso aqui foi lançado bem no início de quando estourou o Covid-19, quando estava naquela primeira onda, como assim falam, e as pessoas até então, as pessoas, os médicos, todos os profissionais de saúde, não tinham um conhecimento na qual seria a repercussão desse vírus para com uma embaraçada. Como será que então seria esse parto? Como será então que nasceria essa criança? Será que com sequelas? Será que não com sequelas? Então, foi uma campanha muito bacana e importante, na qual eles enfatizaram mais a planificação familiar, para dar um time, dar um tempinho aí, para que quando tudo estivesse tentando voltar à normalidade, aí sim você poderia pensar em uma construção mais tranquila de sua família. Também porque vocês sabem que nós temos um sistema de saúde não tão completo e não tão complexo, né? Então, às vezes, uma demanda, uma necessidade maior em relação a embaraçadas e recém-nascidos, neonatologistas, também não conseguiríamos atender todos. Então, eu achei muito interessante essa campanha. E aí, ali diz, por isso o Ministério da Saúde Pública põe à sua disposição vários métodos anticonceptivos. Mostra ali que existem métodos que são reversíveis, que são de larga duração, né? Como o implante subdérmico, como o DIU, o famoso DIU de cobre. E, com certeza, isso é para mostrar para a população que sozinho eles não estão. Existe uma forma de você conseguir organizar a sua vida familiar. Porém, basta você se acercar à atenção primária. Prof, o que a gente prega na planificação familiar? O que a gente gosta
né, o que que a gente enfatiza? Que todos decidam aquilo que é melhor para eles. Que se você acha que esse é o método melhor para você, seu companheiro, ou seja lá quem for, não tem problema. Você é livre para escolher aquilo que você quer. Hoje, no sistema de saúde do Paraguai, nós temos alguns que são mais disponíveis, tá? Por exemplo, o implante subdérmico não vai ser encontrado em todas as unidades de saúde e família. Porém, em alguns hospitais ou centros maiores, nós temos. Pastilhas, essas sim encontra com a maior facilidade. Injetáveis, não tanto. Os preservativos, os condons, isso é completamente distribuído. E o DIU, às vezes em falta, porém sempre tem, né? E aí a gente diz assim, sempre às pessoas, vocês são livres para escolherem o que é melhor para vocês, desde que escolham uma opção, tá? E mais importante, se vocês olharem ou lerem aqui embaixo, se você já escolheu, já elegeu um método anticonceptivo durante o embaraço, não se esqueça de solicitar antes de sair de alta. Um trabalho muito bonito que nós tínhamos em Pedro Juan Cavalheiro era todas as pacientes que estavam no período porpérico, né, que é o período do pós-parto, estavam em internação, tinha os agentes comunitários e os próprios agentes passavam com folders explicativos do que era uma planificação familiar e que ela teria como evitar um próximo embaraço e nós teríamos métodos para auxiliar isso. Fora eles fazendo essa parte, nós também contribuímos. Eu tinha toda a delicadeza e amor do mundo de sentar em uma a uma, na cama de uma a uma e explicar, né, aquilo que seria melhor. Mas, prof, por que tanta ênfase nesse assunto? Imaginem vocês o porquê, né? E aí a gente tinha também lá a Semana Nacional da Planificação Familiar. Então, a gente sempre trabalhava com a questão de você pode planificar o seu futuro, você pode decidir quando e quantos filhos você quer ter. Então, às vezes, nós tínhamos charlas educativas, né? Para que as pessoas, a população em si, não só o profissional de saúde, pudesse entender. E em cada região, né, em cada localidade, nós temos aí o Dia Nacional da Planificação Familiar, tá? A gente sempre fazia, final de novembro, mês de novembro, do dia 20 até o final, a gente lá em Pedro Juan Cavalheiro, fazia sempre essa semana de planificação familiar. Muito bacana, dava muito certo. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é planificação familiar? De um contexto muito simples, nada mais é que o direito básico de la pareja de decidir de maneira livre e responsável quantos filhos ter e quando. E vocês me perguntam, isso é importante em que sentido? Para que vocês não fiquem com essa expressão, para que vocês amanhã ou depois não olhem para trás e digam assim, poxa, desperdicei minha vida. Né? Muitos dizem, nossa, um filho é uma bênção, nossa, um filho é uma progressão de vida. Porém, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o mesmo pensamento. E, às vezes, engravida de um, sequencialmente vem outro, e aí aquilo satura. Começa a não ter o trato, começa a não ter o cuidado, começam a aparecer os abandonos, a rejeição, né? Então, é exatamente para evitar esse tipo de situação que a gente trabalha com a planificação. Para que amanhã ou depois você não arrependa de um ato talvez não tão pensado, né? Ou que agiu pela emoção de um momento que acontece. E até mesmo para evitar aborto. Que é uma das maiores preocupações nossas, é que, hoje eu tomo uma pílula, uma anticoncepção oral de emergência.
Só que isso vai se tornando um ciclo vicioso na vida de muitas. E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que as pessoas tenham a vontade, porém saibam quando aplicar, né? Ah, eu posso agora? Posso? Não, não posso. Eu tenho condições? Não, não tenho, mas eu quero. Então vamos tentar. E aí vocês não precisam ter essa expressão de insatisfação com a vida, até porque você contribuiu para com que isso acontecesse. E eu sempre digo, vocês têm o poder de decidir, vocês têm o poder de planejar, e mais que tudo, pensar no tamanho da família que vocês querem ter. Ah, eu quero ter uma família numerosa, eu quero ter 3, 4, 5, 6 filhos. Tudo bem, é uma questão própria sua. Mas se você quer ter 4, 5, 6, 10 filhos, vamos ver como é que nós vamos fazer isso em intervalos de tempos que sejam maiores, porque você não pode simplesmente engravidar hoje, engravidar amanhã, e você? E o seu corpo, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, olha, quando a gente estuda para ser médico, tem uma palavrinha que a gente estuda em ginecologia chamada período intergenésico. O período intergenésico é o período de um fim de uma gestação, né, com a saída do produto, ou seja, o feto, até o início de outro embaraço. E esse período intergenésico, ele tem que ter, no mínimo, 2 anos de espaçamento. Aí, às vezes, elas olham assustadas e dizem, por quê? Aí eu digo, quando você engravida, o seu útero se transforma, o seu ovário, as suas trompas, os seus outros órgãos vão se acomodando, porque imagina que é um ser que está crescendo ali. Você sofre uma alteração hormonal muito grande. Então, esse período de 2 anos é para que o seu corpo volte ao que era antes. Não externamente, porque, né, tem coisas que não conseguem ser regressadas. Porém, nós temos a involucração uterina, o seu útero diminui, nós temos a acomodação das trompas e dos ovários, nós temos a diminuição da excessividade hormonal, e tudo isso é interessante, e é para o seu próprio bem. Aí elas assustam, e eu ainda digo mais, se você engravida um na rabeta do outro, que a gente diz, né, um em sequência do outro, você pode ter um problema na hora do parto. Você pode ter um problema, incluso pré-parto. Muitas pessoas, muitas mulheres têm atonia uterina, muitas têm sangramento, e que facilmente poderia ser evitado. Só que é nosso dever explicar isso às nossas pacientes, porque elas não sabem. Eu sempre digo, eles não sabem o que nós sabemos. Então, cabe a gente sempre promover, sempre educar, sempre ensinar. Aí você pensa, eu quero ter uma família numerosa, recheada e repleta de filhos. Tenha, siga o exemplo, tá bom que aqui, gente, vocês podem ver que é uma triplicação de uma imagem, porém, eles têm ali algumas crianças, né? Alguns uns filhos. E isso, claro, fica a critério de cada um, sem problema. Mas vamos ver a melhor forma para que isso aconteça. Fato. Quais são os objetivos, então, que nós elencamos principais na planificação familiar? Primeiro, evitar aqueles embaraços que não são desejados. Esse é o objetivo importante. Regular os intervalos entre os embaraços, que eu acabei de dizer, de períodos intergenésicos que são curtos. Decidir o número de filhos em uma família e evitar embaraços quando existem enfermidades maternas. Esse é um outro ponto importante. Ora, se eu estou ali, se eu sou a médica do posto de saúde ou da unidade de saúde e família, eu conheço a fulaninha de tal, vamos colocar o nome aqui, eu conheço a Carla, eu sei que a Carla ela é pré-hipertensa, ainda não deu o diagnóstico de hipertensão porque a gente não fez uma conclusão diagnóstica. Porém, Carla é diabética. Não é que eu vou evitar um embaraço e ela jamais vai engravidar, não. Nós vamos fazer todo um trabalho para que ela engravide, para que ela não tenha nenhuma consequência.
Ah, minha mãe, minha avó tem histórico de desprendimento de placenta, né? Professora, ou doutora, perdão, eu já tive já histórico de trombose, eu já tive, então isso a gente vai trabalhando até que a gente consiga dizer, olha, agora sim, vamos lá, você já está pronta, para que tenha um projeto, para que você não venha, né, vir a óbito, por assim dizer, que pode acontecer e nem seu filho, tá? Então, esses são os objetivos. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que eu faço com as minhas pacientes. Conserreria, né? Conserreria. O que é conserreria? É conselho. Nós fazemos a conserreria. É o nosso processo com um paciente, só que eu posso explicar tudo para eles, né? Só que eles que vão tomar as decisões. Mas eles só vão tomar essas decisões quando eu passar o beabá. E essa decisão vai ser voluntária. Você jamais vai obrigar e dizer, não, você tem que colocar um DIU. Jamais. Se não é do agrado, se não é do querer daquela mulher, você não vai forçar, tá? Então, conselheria é o processo entre paciente e médico que permite com que seu paciente tome decisões informadas e voluntárias sobre o processo de fecundidade e anticoncepção. Fazemos a conselheria, então quer dizer que para que isso aconteça, eu preciso ter um bom trato com as minhas pacientes. Eu preciso ter uma relação médico-paciente um pouco mais humana, deixar alguns conceitos, algumas concepções de lado e mostrar verdadeiramente o que a gente está ali para fazer. E aí a gente começa, né? Você vai colocar uma cartela na mesa, porque geralmente a gente tem folders para isso, e você vai colocar todos na mesa e diz assim, olha, eu tenho vários tipos de métodos anticonceptivos, desde os mais naturais aos hormonais. E eu vou te explicar um a um, tá? Aí você vai começar o princípio dos naturais. Os naturais nada mais são que uma forma de evitar o embaraço. É uma planificação do ato sexual. Só que para esse período, para esse método natural, a sua paciente ela vai ter que conhecer o período fértil. Pelo menos saber quando ela entra no período fértil. Tá? Isso aí também é uma coisa que, se ela não saber, você vai ter que ensinar. Esse método natural é um método que exige o quê? Motivação e participação ativa do companheiro. Fato. Tá? Por que, professora? Porque não vai depender só dela. A vontade tem que ser dos dois, né? E a mulher, mais que tudo, identificar a hora, o momento em que é o seu período fértil. E você dá as opções. Olha, os métodos naturais nós temos do calendário, que é chamado de ritmo diógeno caos. Tem o método da temperatura basal. Tem também o método moco cervical, ou a gente chama de método de Billings. Tem o coito interrompidos, né, que isso aí quase, quando você fala isso, coito interrompidos, as pessoas, principalmente os homens, só faltam pular da mesa, né? Tem a mela, e claro, tem um que resolve 100% a abstinência sexual. Se é do agrado, tem. Esse é completamente eficaz. Porém, a gente tem que dizer isso. Porém, a gente sabe que você dizer para um casal abstinência sexual nesse período, talvez de fertilidade ou no período mais fértil, isso é gerar briga e comoção entre a casa, né? Então, você tem que saber também levar essa conversa. Aí você vai explicar que esses métodos, né, eles são baixas condições habituais de uso, e todos optam por um método natural. Por quê? Porque não tem confiança em próprio conhecimento do seu corpo. Brindam, sim, uma anticonceptiva de 70% a 80%. Nossa, professora, até alta, né?
Porém, se realmente ou verdadeiramente essa mulher, ela tem noção de todo o seu ciclo, tá? Ah, beleza. E aí você vai começar. Tem vantagem? Com certeza. É um método grátis, você não vai gastar nada. É um método que está sempre disponível, né? Você está sempre ali. Não tem efeito colateral, não vai alterar o ciclo, não afeta a fertilidade futura. Dizem que aumenta muito a efetividade, por quê? Porque você vai ter que conversar e comunicar muito mais com o seu companheiro, e é mais efetivo que não usar nenhum método, isso é fato, né? Mais vale uma moeda do que sem nada. Tudo bem. Mas, quando você vem para as desvantagens, aqui está um ponto muito importante. Porque todas as pessoas acreditam que a planificação é só voltada para a questão de reprodução, né? Quantos filhos você vai querer ter, qual é a hora que você vai querer ter, mas na verdade a nossa preocupação base não é essa. A nossa preocupação maior não está na relação sexual para o embaraço. Não. E as enfermidades de transmissão sexual? Né? Muitos querem sim se proteger para que não embarace agora, porém se esquecem de um simples detalhe: ETS, enfermidade de transmissão sexual. Não embaraça, mas tem uma sífilis. Não embaraça, mas tem ali uma gonorreia. E aí, vale a pena? Ou, né, algum outro processo um pouco mais complexo. Essa desvantagem começa daí, que é muito importante, pode diminuir o prazer, porque na hora do ato mais, né, precioso para muitos, vai ter que parar. Requer muito da pareja masculina para que ele tenha que ter a percepção antes de que aconteça a ejaculação e, claro, exercer o controle sobre ele mesmo, coisa que isso é meio complicado. Só se você for muito disciplinado. Menos efetivo com menos experiência sexual e menos efetivo que outros métodos. Porém, já que é um método que existe, né, um método natural, e tem vários métodos, a gente vai citar. Olha, se você quiser, tem o método do calendário do ritmo. Tá, mas e aí, como é que funciona isso aí? Então, você vai explicar para ela, né, que a menstruação representa um sinal, indica o fim de um ciclo e o princípio do seguinte. Então, quando vocês, né, casal, optam pela essa questão do ritmo, do método de tabela, do calendário, vocês têm que entender que vocês vão ter que marcar criteriosamente no calendário o primeiro dia de cada menstruação, tá? Semanas e semanas, meses e meses, vocês vão ter que anotar no calendário a data da menstruação. Professora, mas e se a minha paciente ela não sabe disso, né? Não sabe como é que funciona a questão do ciclo? Eu já mostro para vocês ali que eu tenho uma tabelinha bacana. E se ela não sabe? Por isso que eu digo, é 2 trabalhos aqui. Você tem que explicar para ela como é que funciona um ciclo e você também explicar para ela o que ela vai observar durante o período fértil. Quando ela termina de menstruar, quantos dias passam para que ela entre no seu período fértil? Então, isso aí nós também temos que explicar. Outro porém, se essa mulher tem uma menstruação, um ciclo irregular, dificilmente vai dar certo, né? Um mês ela vai menstruar no dia 28, no próximo mês ela está menstruando no dia 11. Então, é um ciclo que não é regular. Como é que você vai conseguir fazer, né, um processo categórico, sendo que nós não temos uma regularidade? Bom, mas existem pessoas que escolhem esse método, tudo bem, né? E que querem utilizar, e que às vezes ainda, às vezes não, na grande maioria das vezes ainda utilizam. Temperatura basal. Aqui, a paciente ela vai ter que conhecer a temperatura, né? Fazer uma análise da temperatura do corpo com finalidade de detectar o período fértil. Por quê?
Quando a mulher ela entra no período fértil, geralmente ela vai aumentar, se a temperatura normal é 36,5, geralmente vai para 36,8, algumas chegam até 37, tá? Então, quando chega nesse período fértil, tem um aumento dessa temperatura. Só que aqui nós temos um bem porém. Se está muito calor, se essa paciente estava fazendo uma atividade física e depois ela vai conferir a temperatura, se o termômetro não é efetivo, vai dar alteração. E nessa alteração que é o problema, tá? Então, ela pode tomar a temperatura oral, ela pode tomar a temperatura vaginal, ela pode tomar a temperatura anal. Só que isso é um processo diário, tá? Por 3 meses pela manhã, à mesma hora e antes de levantar. Professora, por que antes de levantar? Porque aí ela não exercitou, ela não teve um aumento de temperatura corpórea. Beleza. Então, é utilizado um termômetro digital, também tem o de fertilidade, ou termômetro basal. É um termômetro que vai de 35 a 39, tá? E aí você vai observar e vai anotar. Então, o que que acontece? Nos dias seguintes à menstruação, a temperatura sempre tende a baixar. Depois ela sobe e permanece alta até o próximo período menstrual. Nos dias nas quais essa temperatura permanece baixa, são os dias de alta fertilidade. Então, o que eu digo aqui? Aqui tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque, às vezes, para algumas mulheres, nos dias em que essa temperatura ela vai permanecer baixa, pode ser que não seja um período de alta fertilidade. Tá? Então, isso aqui tem que analisar muito bem. Tanto que está ali, por 3 meses, ela vai fazer uma análise da temperatura basal, para que ela tenha noção de quão realmente é essa temperatura, tá? Bom, é efetivo? 85 a 97%, até acho que é muito alto. Porém, né, isso é o que traz a literatura, então a gente acredita. Mas aqui eu digo, funciona? Funciona. Mas você tem que ser completamente criteriosa em relação a tudo isso. Beleza. Vamos lá. Esse método, dos tempos em que eu trabalho, é o método que as pacientes mais gostam da forma natural, que é o método de Billings. O que é isso, professora? O método de Billings é o método que você vai fazer uma análise do moco cervical. Muitas mulheres nem têm noção do que é o moco cervical. Às vezes vão consultar pensando que é uma vaginose, né? Que ela está com uma secreção ali, ela tem medo de ser algo bacteriano, alguma coisa do tipo. Porém, não sabem, ou às vezes nem nunca passou pela cabeça que é algo tão natural. Então, nós temos ali, né, o que chama de Billings, 1, 2, 3, ali diz. O primeiro, né, o moco ainda ele está num tipo intermediário mucoso. Ele não é pegajoso, tanto que se você pinçar, ele não vai ter o que a gente chama de estiro de prega, né? O segundo é o infértil mucoso. O terceiro, ele é fértil completamente mucoso, tá? É qual você consegue observar exatamente isso, que ele consegue distanciar de uma falange para com a outra. Aqui, a gente destaca o período infértil, a pós-menstruação, o período fértil e pós-ovulação. Então, no período infértil, geralmente ele é seco, né? Para algumas até mesmo não tem nem característica de moco, completamente seco. Logo, vai ficar levemente leitoso, isso tudo no período infértil. Quando chega no período de pós-menstruação, nós temos que ele passa a ser mais leitoso, e depois ele vai ficando um branco esfarelento, que vai ficando um branco mais pegajoso, tá? E chegando no período fértil, o que essa mulher vai perceber? Vai perceber que ele vai ser mais elástico e translúcido.
Passado outro dia, ele vai ser um elástico mais fino. E passado outro dia, ele vai ser transparente, fino e que pode pingar. Tá? Então, nesse momento, se o moco cervical está elástico e translúcido, se está elástico e mais fino, ou transparente e fino que pode pingar, não importa. Essas 3 características significam que você está no seu período fértil. Porque depois ele tende a mudar a consistência e a cor, né? Alguns dizem que ficam tipo um creme hidratante logo após o período pós-ovulação. Outros falam que ele fica pegajoso, só que muito grosso, né? Ele não tem essa característica de fino e nem translúcido, né? Altera a coloração. E o que vale lembrar é que esse moco cervical, ele não tem um mau olor. Então, você também tem que explicar à sua paciente isso. Observou um mau olor? Então, talvez a gente não esteja lidando com moco cervical, senão que com um processo completamente patológico. Beleza. Quero eleger esse método, tá bom? Mas esse aqui, eu sempre fico de um pé atrás. A famosa MELA, né? Professor, o que é MELA? MELA, gente, é o famoso método de lactância amenorreia. O que é o método de lactância amenorreia? Nada mais é que um método anticonceptivo, só que esse método se basa no estado de infertilidade natural que se associa à lactância materna exclusiva. Primeiro ponto que vocês têm que explicar. Toda vez que a criança for succionar, que a criança estiver amamentando, quando ela succiona, ela faz um estímulo lá na glândula hipofisária materna. E quando esse estímulo chega lá nessa glândula hipofisária materna, o que acontece? Nós temos aí uma desregulação hormonal, né? Porque a prolactina, ela vai ser mais além do que as outras hormonas, ela tem que estar mais em evidência. Então, as outras tendem a dar uma baixada. Esse método é um método que geralmente, né, as mulheres no período porpérico, as mulheres pós-embaraço, amam utilizar. Porém, é um método que funciona, mas funciona com algumas características, perdão. O que a mulher tem que saber aqui? Que esse método é efetivo até os 6 meses, tá? Até os 6 meses. Por quê, professora? Porque até 6 meses a criança ela está em lactância materna exclusiva, beleza? Esse método, ele só vai ser efetivo se você, mãe, amamentar essa criança com frequência. O que é frequência? De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E nada de qualquer um outro alimento. Ok? Então, primeiro 6 meses depois do parto, ele tem eficácia. Logo depois, a gente já não garante mais nada. Tá? Então, quanto mais a criança se alimentar, mais as hormonas vão estar diminuídas e mais a mulher entra nesse período amenorreico da lactância. Prof, e aí? Isso é bom, né? Isso é interessante? Claro que sim, é interessante. Funciona, funciona. Porém, é o que eu sempre digo às mães. Ah, doutora, isso aí para mim não funcionou, porque eu tive meu filho, né? Meu filho estava com 8 meses e eu engravidei. Aí você espera ela contar e você diz, né? Pois é, minha querida, mas eu te disse que até os 6 meses ele tem eficácia. Se essa criança está exclusivamente mamando no peito da mãe. Se é que não, não tem como. Tive uma outra paciente que disse: Ah, doutora, eu engravidei com 5 meses, meu filho estava com 5 meses, eu já estava grávida. Né? Por quê? O que aconteceu? Ah, ele tomava só leite de fórmula. Eu não tinha muito leite também, então pouco estimulei, e ele tomava só leite de fórmula. Pois é. E aí, o que acontece? Se ele não está mamando, não está neutralizando ou diminuindo qualquer uma outra hormona e aumentando outras, esse método não tem eficácia alguma. Ah, beleza. Então eu tenho que prestar atenção nisso? Sim. Tá? É efetivo? É.
só que tem que ser usado de forma correta, ok? Prof, o que a mulher tem que observar? A mulher tem que observar a menstruação, tá? Como assim? Em relação à regressão menstrual, isso ela tem que observar. Beleza? E aí? Então, o que a gente diz? Quais são os critérios importantes da MELA, associados à MELA? Ela tem que observar o não retorno da menstruação, estar em lactância exclusiva e não ter passado mais de 6 meses. Tá? Isso é muito importante. Caso engravide, algum desses 3 passos do beabá aqui está faltando. Porque não tem como. Beleza? Pode ser sim. Pode ser, em algum caso, que aconteça com que a criança succione, porém, nós não tivemos aí uma depressão de certas hormonas e elevação de outras. Pode acontecer? É raro, mas pode. Mas, geralmente, é um dessas 3 pontes aí que não funcionam. Beleza. Optou pela MELA? Então, vamos esclarecer alguns pontos importantes para essa mãe. E com isso, a gente sempre diz às pacientes, nós temos métodos que são mais eficazes e métodos que são ineficazes. Não posso nem dizer tão ineficaz, porém, né, não satisfatório. Então, o que é considerado eficaz? A camisinha, claro, isso é 100%, não só para embaraço, contra enfermidade de transmissão sexual. O DIU, alguns espermicidas, a esterilização, que também é completamente eficaz em relação ao embaraço, e hormonal. Já a tabelinha, a anticoncepção oral de emergência, o coito interrompido, né? Isso a gente não costuma recomendar. Mas, como eu disse, nosso papel é aconselhar, não dizer o que você acha que é melhor para ela, tá? E você passa para os métodos de barreira. Nos métodos de barreira, você pensa assim, o que eu vou dizer para minha paciente aqui? Esse tipo de método é um método de uso muito temporal, certo? Que vai interferir na fecundação de maneira física ou química. Tem uma efetividade bem alta, de 80% a 90%. Perfeito. Só que quando você fala do método de barreira, sempre a primeira coisa que você diz é em relação ao condom, né, a camisinha. Você fala assim, olha, tem camisinha masculina e feminina, todo mundo sabe. Porém, a camisinha ela é rejeitada, né? Ah, porque eu já namoro ou já tenho um relacionamento já há mais de 3 anos, eu não preciso disso, isso incomoda, ele não quer, o arará, e papapá e ppp. Beleza. Tem o diafragma, ah, mas isso incomoda também. Tem o capuchão cervical, ah, mas esse também incomoda. Tem a esponja, ah, também incomoda. Então, dos tipos físicos mecânicos, você dá várias opções. O condom masculino, você não vai nem precisar, perdão, gente, o condom masculino, você não vai nem precisar de um gasto, né? Porque se você quiser, tem ali na unidade de saúde de família. Porém, muitas coisas que eu observo, e que é muito frequente acontecer, né? É aquele camarada que chega lá, pega a camisinha, bota dentro da carteira, e numa hora de uma urgência, vai lá, compra outra, vai lá, pega de alguém, ou seja, ela faz o quê? E aquilo lá fica ali. Fica ali como se fosse uma arma, né? Vai que um dia eu preciso, eu tenho aqui já prontinho para me defender. E aí teve alteração de temperatura, teve compressão, né? Senta, levanta, senta, e aconteceu o inesperado. Por que será que aconteceu o inesperado? Porque a gente não pode dar garantia do material. Ele é produzido, porém, não sei até que ponto tem uma certa eficácia. Mas e aí, professora? O problema não é esse, né? O problema não é nem tanto o embaraço quanto a enfermidade de transmissão sexual. Um outro que a gente costuma sempre recomendar não é nem tanto o condom feminino, porque é algo que é mais incômodo, senão que o capuchão cervical, que é quase a mesma coisa que a esponja. Ambos, né? Ambos eles têm ali em seu interior espermicida, tá? Então é introduzido
certo? E esse capuchon, essa esponja, ela vai ficar ali na zona do coelho uterino, bem na porta de entrada do útero. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que todo o sêmen, né, todo o esperma que chega ali, não vai conseguir ter efetividade, porque o espermicida já na hora vai dar conta do recado, tá? Então, vai fazendo a eliminação. Porém, por mais que sejam flexíveis, por mais que sejam, né, do agrado de algumas, para outras, nem tanto, porque isso talvez incomodaria. Então, você dá mais uma vez, né, uma outra opção, que são os químicos, não os físicos. Quimicamente, a gente tem, sim, as tabletas, as cremas, as geleias, as espumas, porém, isso aqui, em uma unidade de saúde de família, geralmente você não vai encontrar. Nem aqui o capuchon também, difícil, e nem a esponja, né, mais o condom. Prof, mas tá, eu vou lá na farmácia e compro, tudo bem. Só que também vocês têm que saber que tem um método certo e correto para a utilização disso, né? O que esse método químico faz? Eles fazem a inativação, né, destruindo todo aquele espermatozoide que vai ficar a nível da vagina. Só que pode acontecer um imprevisto nessa hora, né? Pode ser que você esqueça de colocar, pode ser que o produto já esteja vencido, pode ser, uma série de pode ser que pode acontecer, tá? Mas é uma opção, não deixa de ser. Então, a gente tem um leque aí de opções, né, e mais opções para aquilo que agrade, para aquilo que se sinta melhor, que se sinta mais confortável, sem problema algum. Contudo, a gente sempre fala a vantagem e a desvantagem, que isso é fato. Só tomei uma aguinha aqui. E vantagens? Vantagem é porque eles são de baixo custo, né? O preço no mercado não é tão alto. Claro que se você ou se seu namorado preferir utilizar uma camisinha de sabor, de sei lá o quê, de não sei mais para onde, como diz o outro, isso é um pouco mais caro. É muito fácil de conseguir e o mais importante é que protege contra as enfermidades de transmissão sexual. Isso é importante, tá? A gente está falando ali, a princípio, claro, da camisinha. Altamente efetivo se emprega de forma correta e o uso não implica riscos para a saúde. Existem pessoas, né? Existem pessoas que têm processos alérgicos, isso pode acontecer, tá, galera? Mas hoje no mercado já tem até condom hipoalergeno, algo assim que eles têm como relato. Tem desvantagem? Sim, porque ali, até ele está dizendo responsabilidade do homem barra mulher, né? Porque a responsabilidade não pode ser só para um, a responsabilidade sempre tem que ser para os dois. Um dia, no consultório, sentou um casal de jovens, bem jovens na minha frente, era 16 para 17 anos, ou iam fazer 18, algo assim, e o motivo era o embaraço, né? Realmente o embaraço. Ela estava grávida, e na hora eles começaram a discutir porque ela brigou com ele, porque ele não teve a responsabilidade de usar a camisinha. Na mesma hora, na minha simpatia que eu sou, quando eu preciso, eu disse, opa, calma lá. Eu falei, se vocês dois são um casal, se vocês dois estavam juntos, a responsabilidade é de ambos. Não queira jogar uma culpa que também é sua nas costas de outra pessoa. Porque se você não quisesse tanto esse embaraço, você seria a primeira a estar preocupada em relação à sua proteção e à proteção dele. Tem hora que a gente precisa dar um choque de realidade, né? Segundo, pode romper, né? Pode ocasionar um embaraço. Pode, né, alguns ter reações alérgicas, isso é muito normal, tá, galera? Mais do que se imagina. Pode ser que diminua a sensação ao colocar, muitos reclamam disso para mim e falam assim, doutora, eu não gosto muito porque isso diminui o meu prazer, nananana, ok? E jamais deve ser exposto ao calor e o armazenamento prolongado, igual muitos fazem, porque acaba que a eficácia não é a mesma,
Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí. Bom, aqui eu sempre gosto de dizer assim, respira. Por que respira? No Paraguai, eu vou dizer para vocês isso em relação ao Paraguai, tá? No Paraguai, nós temos muita funcionabilidade com DIU. Como assim, professora, muita funcionabilidade com DIU? Se você chegar lá hoje e dizer assim, olha, eu quero e preciso, eu quero colocar um DIU. Ali mesmo na enfermaria, você vai, a obstetra, né, porque lá nós temos enfermeiras obstetras e elas vão colocar o DIU. Só que no Paraguai a gente não tem ao mercado ainda, né, o sistema de saúde lá não liberou o DIU de Mirena. E lá só tem a possibilidade, até onde eu sei, do DIU de cobre. Pelo menos onde eu trabalhava só tinha um DIU de cobre. E o DIU de cobre tem as vantagens e desvantagens. Assim como o de Mirena também tem vantagens e desvantagens. O DIU nada mais é que um objeto muito pequeno, um objeto de plástico flexível, né? Com formatinho de T, e ele é colocado dentro do útero. Tem uma eficácia? Com certeza. Mas, professora, e aí? Vale lembrar que toda colocação de um DIU e remoção de um DIU deve sempre ser feita por um profissional, tá? E aí? Como é que é feito, professora? Eu sempre aconselho as mulheres que querem fazer a colocação de um DIU que coloquem no período menstrual. Por quê? Porque o útero ele já está um pouco mais dilatado, talvez será um processo menos incômodo. Então, nos primeiros 12 dias do ciclo. Beleza. Na realidade mesmo, muitos procedimentos, eles podem ser evitados com um mau incômodo de uma paciente. Como assim? Toda paciente que vai colocar um DIU é um processo incômodo, é um processo que certamente vai gerar uma dor. Então, hoje, em alguns hospitais, principalmente se você tem plano de saúde, vão perguntar se você quer baixa anestesia ou se você quer ali mesmo no consultório. Infelizmente, no Paraguai, a gente não tem essa opção, tá? Por quê? Porque isso vai gerar um custo, vai precisar de um profissional capacitado para que faça esse procedimento anestésico, vai precisar saber um relato antecipado da paciente em relação a algum problema de saúde ou não, beleza? Então, por isso que a gente diz que, na grande maioria das vezes, não tem como ser feito. Deveria, porém, não tem como. Bom, o DIU, geralmente, ele tende a permanecer no útero, ou pode permanecer no útero, de 5 a 10 anos, tá? E aí, vale lembrar que depende muito da indicação do ginecologista. Se vai ser um DIU de cobre, se vai ser um DIU de prata, que tem um DIU de prata, ou se vai ser um DIU hormonal, que é o famoso DIU de Mirena, tá? Para quem não sabe, principalmente aos homens, que talvez possam não ter o conhecimento, o DIU de Mirena, ele tem um hormônio, que é famoso levonorgestrel, que a gente sempre trabalha muito com ele em gínico, tá? E ele é liberado de pouco a pouco, beleza? E muitas têm dúvida em relação aos DIU. Ah, o que eu vou escolher? Quando tem opção de escolha, né? Eu quero de prata, eu quero de cobre, né? Eu quero o hormonal. Então, vale lembrar que o DIU de cobre e o DIU de prata, eles não fazem liberação hormonal, tá? Professora, por que eles não fazem liberação hormonal? O que acontece aqui? Já vamos explicar. Tanto o de cobre quanto o de prata, eles têm efeitos colaterais. Para umas são mais e para outras são menos, ok? Mas esses efeitos colaterais que eu falo que são menos, são efeitos que não vai ser no resto do corpo. A mulher pode ter mais um sangramento, a mulher ela pode ter mais cólica com DIU de cobre, porém, né, ela não vai ter uma alteração de humor, ela não vai ter uma alteração no peso e não vai interferir no libido. Não tem, geralmente, diminuição do libido. Beleza. O que acontece? O DIU de Mirena, ele tem inúmeras vantagens, tá? Até incluso
diminui o risco de câncer de endométrio. Tem, claro, a redução do fluxo da menstruação e, com certeza, alívio total de cólicas menstruais, que é por isso que as mulheres preferem a utilização de Mirena. E aí, prof, o que a gente fala? Muitas mulheres, gente, não usam DIU, né, para a questão da contracepção. Muitas mulheres estão fazendo tratamento de endometriose, estão fazendo tratamento de mioma, utilizando o DIU de Mirena. Ah, bacana, perfeito. Então, o que acontece? Isso vai depender muito do que o seu ginecologista, mais vocês vão acordar para ver o que é melhor para você, tá? E aí, sempre, claro, sempre tem uma vantagem, sempre tem uma desvantagem, ok? Então, é muito simples, ele geralmente é introduzido até a zona, que a gente chama aqui de, perdão, isso geralmente eu explico às minhas pacientes, tá? Ele é introduzido aqui na zona do fundo uterino. As suas hastes, elas ficam próximas a essa região aqui que a gente chama de querno uterino, que é a entrada das trompas uterinas, tá? Então, é muito simples. Para aqueles que têm dúvida, que eu não expliquei muito, o DIU de cobre, ele libera algumas pequenas quantidades de cobre no útero, tá? Isso aí vai provocar alteração no endométrio e isso impede a implantação do óvulo no útero. Claro que também ele interfere no tempo de sobrevivência do espermatozoide, beleza? O DIU de cobre aí, geralmente as mulheres ficam com ele mais ou menos uns 10 anos, ou até menos, tá? Então, quando a gente fala assim, cobre ou Mirena, aí vem alguém me perguntar, ah, mas e o hormonal? O hormonal, justamente pela própria ação desses hormônios, ele vai dificultar as ovulações. E ele vai impedir com que o ovo, por assim dizer, se fixe no útero, tá? Vai ter um espessamento de muco do colo uterino, e isso é como se formasse um tampão ali na região, na entrada aqui do colo uterino, beleza? Isso vai impedir com que o esperma, com que os espermatozoides cheguem até a zona de atuação, evitando o processo de fecundação, tá? Mas geralmente o hormonal de Mirena, ele tem uma duração até 5 anos. É um procedimento simples? É um procedimento aí que dura de 15 a 20 minutos, tá? Então, assim, sempre vocês têm que dar essas opções. Mas lembrando que quando a gente fala de Paraguai, quando a gente fala de ministério, né, público, a gente está falando do Paraguai, a gente está falando de cobre, tá? Não sei se hoje já está disponível de Mirena. Então, a opção que as mulheres têm é realmente o de cobre, ok? É uma opção. Eu geralmente explico para as minhas pacientes como é que funciona o procedimento, por mais que não sou eu que faço, mas eu explico para que elas também chegam lá tranquilas, já sabendo o que aconteceu. Existe sempre uma dúvida que eu falo, que é dúvida, e uma pergunta, eu já vou ver o chat aqui, tá? E uma pergunta que é muito comum, falar, professora, doutora, eu vi um relato de que o DIU ficou colado na cabeça do feto, né? Eu vi um relato que a criança nasceu segurando um DIU, vocês provavelmente já devem ter escutado isso, né? Deixa eu ver, ver aqui, vamos ver. Colocar chip que é mais seguro. Paulo, você só viu vantagem no DIU de cobre? O DIU de Mirena, ele tem super que maravilhas de vantagens. Hoje, eu não falei do chip ainda, porque, assim, no Paraguai isso é uma realidade que ao público a gente ainda não tem, né? Mas muitas preferem, sim, colocar. Diga, Paulo. Prof. Mas você, só um pouquinho, meu coração, mas você pagou por ele, né, Gisele? Aham. Diga, Paulo.
Prof, eu gostaria de entender mais, por exemplo, geralmente quem tem SOP tem que tomar, fazer reposição hormonal, enfim, né? E o DIU poderia ser utilizado como uma forma de tratamento para isso também? Bom, até hoje, pelo conhecimento que eu tenho, né, que no mundo da ginecologia, que é um mundo bastante complexo, o que nós temos de certo é que ele está servindo muito para o tratamento de endometriose, adenomiose e miomas, tá? Especificamente na zona uterina. Então, assim, não tem ainda um relato de uma propagação que talvez pudesse chegar na zona ovariana. Então, ele age especificamente na zona uterina. O tratamento, falar de SOP, né, falar de síndrome de ovário policístico é algo muito complexo, porque o tratamento é um tratamento multidisciplinar. Claro que essa paciente é uma paciente que ela vai precisar passar por uma sobrecarga hormonal muito grande. Porém, nesse caso, o DIU não teria eficácia para isso, né, para a SOP, tá? Vamos ver aqui. Shirley, como é que é esse nome? Como é que pronuncia para eu não passar vergonha aqui? Oi, professora, é Shelly. Shelly, nossa, que chique. Shelly, toda americanizada ela. Fala, meu coração. Conte para nós a sua história. Então, professora, Hum, eu já tive períodos assim de muitas dores, né, de cólicas, sem uhum, estar menstruada. E eu fui várias vezes aos médicos e só passava dipirona ali na veia, né, e ia embora. Quando, na verdade, eu tava com 2 cistos hemorrágicos quase maiores que o meu útero, dos dois, do lado direito e do uhum, lado esquerdo. E eu só descobri isso quando eu fui colocar o DIU, porque eu, até então eu nunca tive nenhuma desregulação, nada assim, só dores às vezes. uhum, E aí, quando eu fui colocar o DIU, a doutora falou que não tinha problema eu pôr o DIU, mesmo estando com o cisto no ovário, né, que agora é só uma SOP mesmo. uhum, E eu tinha muito assim, muito estresse. Minha pele era horrível, eu não conseguia me concentrar, enfim, essa questão hormonal da mulher. uhum. E quando eu coloquei o DIU no SUS. Foi bem rápido assim o processo, né? Eu já fui com todos os exames prontos, então é bem mais rápido. Você colocou Só o DIU que de cobre. de cobre. Isso. Uhum, tá. E porque o hormonal eu achava que ia desregular também, eu não queria nenhuma alteração, eu queria algo mais natural possível, porque eu também nunca tomei anticoncepcional. Certo. E a questão do DIU é só você ficar fazendo check-up diariamente, tipo assim, Uhum. a cada 6 meses, né? Que é o recomendado. Mas também, se você achar que saiu do lugar ou se você sentir uma dor, você também tem que ir ao médico. O correto, né? Só que isso às vezes é tipo, na minha cidade é R$ 120, mas às vezes as pessoas também não têm tempo e tal. Então eu penso assim, aqui no Paraguai, falando do Paraguai, isso é praticamente inviável, né? As mulheres aqui, além delas não terem tanto conhecimento sobre isso, elas pensam que é só chegar lá, colocar o DIU, né? Uhum. Que era o que eu pensava, e ficava 10 anos e pronto, né? Não vai engravidar, Mas tem seu não. parceiro fixo ali e tá tudo bem, quando na verdade não. Então, essa questão de passar o conhecimento de que, às vezes, se você achar que tá fora do lugar, você mesmo em casa, né? Tentar ver se tá ali a cordinha ou não, ou seu parceiro também pode sentir, né? No caso de algumas mulheres. E essa questão da informação é muito importante, porque às vezes as pessoas acabam colocando a culpa no DIU em si. E na verdade não Uhum. é o DIU, é porque a pessoa não faz o check-up. Isso é muito importante. Não é um procedimento que você vai lá, faz hoje e amanhã você não precisa mais voltar. Porque o certo, gente, é um controle estrito, né? Você tem um corpo estranho ali dentro do seu organismo e que é um objeto que pode se mover, pode se movimentar, por mais que ele é centralizado e colocado. Isso é fato. É o que eu sempre digo às pacientes.
está sentindo incômodo, está sentindo dor, então isso significa que tem algo errado, né? Só que o problema, né, que se você for depender do SUS para você fazer uma ultra, para você conseguir achar o problema, você já morreu de dor, já aconteceu várias coisas. O acompanhamento que é o difícil. E hoje você trata a SOP? Sim, professor, eu tô tratando, né? Só que eu tenho que ir em Foz e tal, porque é adaptação. Mas eu estou sim. Eu só tô procurando uma médica boa aqui em Foz. Que bacana. Uma coisa que você tem que sempre observar é a questão da sua glicemia, tá? Sim, eu fiz semana passada. Show de bola. E também, Doutora, professora, Oi? pode falar, Cher, depois eu falo. eu achava que as pessoas não podiam colocar o DIU, tipo assim, que só colocava o DIU quem já tinha filho por causa do tamanho do útero, né? E eu tinha uma ginecologista, tipo, excepcional, que ela falou, não, a partir dos 18 anos, se você quiser colocar, você já pode. Eu coloquei com 20, né? Porque eu achei essa idade uma idade boa, porque eu queria tirar com uns 30. Uhum. E também tem aquela questão de, por exemplo, eu tenho amigas que já colocaram o DIU e tiraram, e colocaram de novo, e tiraram por adaptação mesmo. E que não tem nenhum método que se encaixa com elas, né? Tipo, Uhum. nada dá certo. Nem anticoncepcional, nem DIU, nem chip, nem isso, nem aquilo, mas tem aquele medo de engravidar, entende? E aí, como que faz com essas pessoas que não se adaptam, né? Que o corpo rejeita? É Eu nesse ia caso. perguntar justo isso, Cher. É bem em relação a isso aí que eu ia falar, porque assim, igual você se adaptou, mas eu tenho amigas que engravidaram com o DIU, e assim, uma tinha feito os exames tudo há 2 meses, o DIU se saiu do lugar e ela engravidou. Uma Uhum. perdeu a criança e a outra ganhou a criança. Então, assim, como eu não quero filhos, eu tenho ainda muito medo de engravidar, muito mesmo. Tanto que eu usava pílula, porque eu usei injeção 13 anos, meus ovários atrofiaram, tive que fazer um tratamento com pílula e tal, tal. É longa história. Mas daí eu usava pílula e camisinha, porque eu tinha muito medo de engravidar. E fiquei 2 anos assim, e eu sou casada há 9 anos. Então, assim, aí eu optei pelo chip por causa disso, doutora, porque eu tenho medo, assim, de. E tem 3 meses que eu coloquei, né? O chip, não sinto nada, não sinto nada, assim, bem tranquilo. Mas eu ainda tenho um pouco de medo, mas eu vi que ainda hoje é o método mais seguro. É difícil para as mulheres, né, na qual elas não se adaptam, porque assim, eu sempre, igual eu digo para todo mundo, né, é a mesma coisa que um remédio de pressão. O remédio de pressão, você não dá para o paciente um remédio de pressão e você cruza os dedos para que aquele lá dê certo. Porque até o organismo adaptar, até o seu paciente se adaptar com o medicamento, às vezes ele tem que trocar 3, 4, 5 vezes, né, porque cada um tem um efeito. Então, o que eu sempre digo, a gente busca as opções e as pessoas, conhecendo as opções, elas têm um leque de opções. Hoje já tem a modernidade do chip, que muitas estão fazendo a utilização, né? Outras já têm afinidade somente de dizer assim, ah, não, eu prefiro só o DIU. Outras, não, eu prefiro só a camisinha. Então, assim, você vê que para cada uma é igual, cada uma tem uma escolha, uma preferência, né? Então, aí é que está a situação. Já que, geralmente, as pessoas, elas não têm o conhecimento de outros métodos, aí fica muito restrito naquela informação simples, né? Fala, Alessandra. Primeiramente, boa tarde à senhora, boa noite, boa tarde a todos. A minha Fala, minha dúvida é o querida. seguinte, é verdade que o DIU só pode colocar, eu sei que a Gisele aí já falou, mas tem vamos dizer assim, um estereótipo de quem só pode colocar DIU é quem já teve filho. Não, jamais. Negativíssimo. Hoje, Sim, entendi. Hoje, por incrível que pareça, as coisas estão sendo muito mais precoces.
tá? Hoje tem muitas meninas que eu digo, né, que tem seus 23, 24, 22, 20, estão optando pelo DIU. É a mesma coisa o processo de vasectomia. Hoje, se você passar e ver, o menino lá com 21 anos quis fazer vasectomia. Judicialmente, ele pode. Não necessariamente ele tem que ter 2 filhos para poder fazer esse procedimento. Hoje a lei mudou, entendeu? Entendi, professora, obrigada. Nada, minha querida. Quem mais? Professora, Oi. no hospital público é difícil fazer uma laqueadura quem não teve filho ainda ou meninas abaixo de 25 anos. Já Até no vamos chegar nesse particular, assunto. tem muitos médicos que também se recusam a fazer. Uhum. Isso Bruno, não faz nem pagando, viu? Porque eu já tentei. não faz? Não, eu Jamais. trabalhava com um ginecologista, queria pagar, ou eu ou meu esposo para fazer, e nenhum dos dois, porque não temos filho. E eu já tinha quase 30 anos quando eu fui ver isso e não faz, Então, não. Gisele, é difícil de encontrar. A minha prima estava tentando fazer a laqueadura, e os médicos não queriam fazer, até porque ela tinha 24 anos. Agora ela com 26 encontrou um médico que faz. Mas é muito difícil, e é no particular mesmo. Sim, até a moça aí falou que é pelas leis, e é justamente por isso. Sim. Até pelas leis tem médicos que não fazem com medo, né? A gente tem um protocolo de lei, né? Um protocolo de lei para a OTB, um protocolo de lei para a VASEC. Isso que eu estou falando para vocês de vasectomia foi uma lei atual agora, tá? Daqui a pouco eu mando aí para vocês. Só que o que acontece? Por mais que tenha leis, existem profissionais que têm a sua própria lei, né? Que ele jamais vai fazer isso com uma pessoa que tenha 21 anos, porque é muito recente, talvez possa se arrepender e amanhã ou depois não ter como fazer, né, um processo de uma reversão. Até tem, porém é muito mais caro e muito mais complicado, né? Então, assim, eu acredito que teve alguém ali em cima que me perguntou em relação de cólica, tá? O que acontece? A cólica menstrual, como a gente chama de dismenorreia, tá? Por que a mulher sente essa dor e por que muitas sentem essa dor? A cólica menstrual, gente, ela só acontece por quê? Porque durante esse período nós temos a liberação de prostaglandinas. Essas prostaglandinas, quando elas são liberadas em excesso, elas cada vez mais, quanto mais elas são liberadas, mais a contração do útero acontece. Por quê? Porque essa substância em si, esse hormônio, ele faz com que o útero consiga contrair para eliminar o endométrio, tá? Então, o que acontece? Professora, e aí? Então, significa que quanto mais liberação de prostaglandina, mais esse útero contrai e mais a mulher sente dor? Fato, tá? Fato. Tem umas que é mais do que o normal, né? Mas acontece. Só que aí tem um porém. Quando vocês entrarem em ginecologia, vocês vão ver que dismenorreia, ela é primária e secundária, ou seja, ela pode ser primária ou secundária, tá? Primária é quando a gente fala assim, teve um aumento na produção de prostaglandina, ok? Secundária é quando aí você tem uma paciente que, além dessa produção de prostaglandina, que é o normal, ela tem uma alteração patológica no seu aparelho reprodutivo. Seja uma endometriose, seja um mioma, seja uma tumoração pélvica, seja um fibroma, até mesmo uma estenose cervical. Então, são coisas que a gente atende bastante mulheres em relação a problemas relacionados com dismenorreia, tá? Não sei quem que perguntou ali, mas deixa eu ver aqui que falaram. Isso é tão difícil que tem até um grupo no Insta que orienta mulheres sem filhos para conseguir fazer laqueadura. No SUS não faz, tem mesmo. Se eu não me engano, professora, a lei para realizar a laqueadura exige que a mulher tenha 25 anos mas tenha tido filho já. Já vamos comentar disso aí.
a lei, se eu não me engano, é 25 anos ou 2 filhos vivos, né? Então, o ou é uma alternativa, um ou outro, né? E para o homem é a mesma coisa também. No caso, assim, gente, são assuntos muito interessantes de serem discutidos e debatidos, né? Porque se você for ver, todo e qualquer procedimento é embasado em leis, tá? Não sei se vocês sabem, já que vocês estão comentando, a gente vai chegar nesse assunto ainda, mas tem uma lei, isso eu estou estudando porque geralmente cai na prova, tem uma lei que diz assim, que a vasectomia, ela só pode ser realizada em maiores de 25 anos de idade e ou pelo menos com 2 filhos vivos, tá? Desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre manifestação da vontade e o ato cirúrgico, ok? Se vocês entrarem num site, que é o site que eu sempre costumo procurar muita coisa, que é o site nosso do Ministério da Saúde, falando sobre vasectomia, vai dizer tudo em relação à lei, tudo em relação a cumprimento. É muito interessante, viu? Depois vocês dão uma olhada lá. Para quem gosta de ler artigos e mais artigos, tem lá, tá? Mas isso que eu falei de 25 anos e ou 2 filhos é o que está previsto em lei. Beleza? Vamos lá, então? Eu não entendi o que você disse em relação... Sherry, né? Eu vou aprender a falar esse nome. Eu vou chamar ela de Santos, é mais fácil. Professora, é porque Oi. saiu umas 2 ou 3 semanas, não sei, eu vi que o SUS, né, tava querendo implantar, que, tipo assim, antes da mulher colocar o DIU, ela tinha que pedir a aprovação do marido para poder pôr. Não só o DIU, mas também outras. Aí eu queria saber se, em relação à lei, isso pode também ser feito, porque na laqueadura, né, tem a questão de regrinhas, né? Mas e no caso do DIU? Também teria algo assim parecido, que fosse possível isso? Então, você sabe que esse é um assunto muito debatido, demais até, porque nós temos algumas questões em relação a isso. Antes não se precisava, mas isso é uma coisa ainda que eles não foram fundamentados, né? Ainda está em Sim. processo para fundamentação. Antes não precisava, só que o que acontece? Quando você segundo, não sou eu que estou dizendo, tá? Quando você é casado legalmente, significa que o seu cônjuge, o seu marido, quem está com você, ele pode partilhar de suas decisões, incluso decisões que envolvem o processo de planificação familiar para ambos, tá? Porém, eu acredito que isso ainda vai dar muita discussão, e eu não sou muito a favor disso, porque eu acho, assim, que cada um tem que ter o seu respeito, né, e a sua forma de pensar, e eu acho que quem está com você não deve exigir ou não exigir de você, senão que vocês chegarem num consenso para o que é melhor para ambos, né? Então... Entendi. Ok, obrigada. Não, mas isso é minha forma de pensar, tá, gente? Se alguém pensa diferente aí, pode ficar tranquilo. Diga. Doutora, só para esclarecer, a regra, pelo que, na minha ignorância, tá? Estou na humildade aqui perguntando. Pela lei, qualquer mulher com mais de 25 anos ou que tenha 2 filhos poderia fazer a laqueadura, mas os médicos não fazem. É isso mesmo? Ah, você está falando da laqueadura. Isso. Tá, então o que acontece? Assim, ó, se você for, existe um site que a gente chama, que tá, bem assim, escrito endopelve. Lá tá, quais os critérios para fazer laqueadura tubárica nas trompas? Todo e qualquer hospital, ele tem isso aqui impresso, tá? Então, tá assim, que no Brasil, a esterilização cirúrgica está regulamentada e fala, por meio da lei tal, que trata do planejamento familiar, a qual estabelece no seu artigo 10 os critérios e as condições obrigatórias para a sua execução, tá? Então, tem vários critérios aqui, vários atributos. Em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25
25 anos de idade, e ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada ao acesso ao serviço da regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. Para você ter uma ideia, tá? Então, assim, existem várias imposições da legislação federal para com essa questão da OTB. Mas é o que está escrito, que é muito parecido ao procedimento da vasectomia. Só que ele tem um período de 60 dias aí, né, para que isso tudo aconteça. O que eu sei, hoje em dia, se você está num ginecologia, obstetrícia, fazendo a sua rotação, você está lá, você tem uma paciente que tem 35 anos, que tem 26 anos, que já tem 2, 3 filhos, te dão como opção e te pergunto se você quer fazer a OTB. Casada legalmente, precisa do consentimento do marido. Isso eu sei, tá? Tem que ter a assinatura de ambos. Não tem um advogado por aí, não? Obrigada, doutora. Doutora, mas eu com trabalhava... 25 anos pode, tá? Então, eu ia falar isso, acho que depende do lugar, né? Eu trabalhava lá numa clínica, chamava CAISME, né, da prefeitura. Lá a gente pegava as mulheres com mais filhos e tal, para fazer laqueadura, tipo, era 20 por mês, era liberado. Uhum. Só que assim, se tivesse menos de 30 anos, não fazia, e tinha que ter no mínimo 2 filhos, com um filho também não faz. Uhum. Então, assim, eu acho que varia de lugar para lugar, né? Eu, assim, o que eu conheço, Gi, até mesmo do Paraguai, né, essa questão dessa idade, a idade ainda no Paraguai é um pouquinho mais além, tá? Salvo a exceção se é que a mãe é portadora de um quadro patológico que não permite ou que não tenha mais condições de ter filhos, beleza? E também teve uma vez que a gente teve uma situação que foi muito embaraçosa, uma menina de 23 anos de idade e já estava indo para o 5º ou 6º filho. E aí, o que aconteceu? A família estava muito preocupada em relação a isso, né? Queria que fizesse a laqueadura, e aí a paciente, pelo fato da idade, ela nem se interessava no assunto, para ela, tanto faz como tanto fez. Na época que eu estava lá no hospital, eles chamaram até o pessoal do conselho, conversaram com a menina, então ela teve aval de psicólogo, aval de psiquiatra, aval de não sei o quê, aval de mais não sei o quê, e com o consentimento dela, depois, né, com a assinatura da própria paciente, nesse caso, menos de 25 anos, com 23 anos, porém com 5 filhos, né? Então, assim, não era uma paciente que tinha condições de manter nenhum, quem dirá os outros que ainda vinham e viriam, então, né, nessa paciente foi feita. Por isso que eu digo. Então, lá tinha até meia parente lá dos parentes meus, 22 anos, 7 filhos. Não. O primeiro foi com 12 anos. Mas ela não queria operar. Aí a mãe teve que intervir, chamou conselho, tudo, e daí conseguiu operar ela, mas teve um porém. Quando foi operar, ela já estava grávida do 8º. Meu Aí, é Jaqueline o nome dela. Aí teve que esperar ela ganhar, daí, e tudo normal, viu? Ela não tinha tido nenhuma cesárea. Aí quando foi para ter o último, já marcou a cesárea e fez a laqueadura. Aí esse aí teve como fazer, porque não tinha condições. Lá no Paraguai, a gente, com todas as embaraçadas, a gente nunca fez nada sem o consentimento da paciente, até porque é um documento que tem que ser lavrado, escrito e assinado, então a paciente assinou tudo certo e tudo resolvido, né? Essas questões mais particulares de se o marido tem que assinar pelo fato da utilização do DIU, se o marido tem que assinar para fazer a OTB, então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito relativo, porque lá no Paraguai, por exemplo, a gente não tinha consentimento do homem, tá? Não tinha consentimento da pareja em si.
Então, no Brasil, eu já vi isso. Então, são coisas que mudam muito. Diga, Bruno. Professora, tem um caso de uma conhecida na minha família que ela tem deficiência intelectual. E ela teve o primeiro filho com 37 anos e fez uma eclâmpsia durante o parto e ficou muito mal, mas sobreviveu. Mas ela não liga para a filha, quem cria é a avó, no caso, né? Daí, agora ela tá grávida de novo. Ela tá com 39 anos. É uma gravidez de risco, porque ela ficou hipertensa e ela querem fazer laqueadura nela, mas o hospital não quer deixar, a médica que está acompanhando não quer deixar, porque ela não quer, mesmo com o atestado que ela não responde por ela mesma, né? Porque a mãe dela que responde tudo por ela em questão de banco e qualquer coisa. Mas a laqueadura, o médico não quer permitir fazer, mesmo sendo a mãe a total responsável por ela. Peraí, o médico não quer permitir fazer porque a paciente não quer fazer isso, né? Sim, exatamente. Isso é uma questão de ética, né? Que a gente não pode passar por cima. Por mais que você saiba que, às vezes, o procedimento é necessário, mas quando não tem o consentimento do seu paciente, jamais se atreve em fazer. Então, mas no caso, a mãe dela tem o atestado de que a mãe responde por ela, porque ela tem deficiência intelectual. Mas e depende de... Aí que tá, depende de ver a condição desse atestado, dessa deficiência intelectual, né? Aí é que tá a situação. Porque o que é que acontece? Isso aí, gente, isso aí é o que dá mais BO de justiça é um negócio desse. Foram lá, fazem um atestado, passa por um psiquiatra, passa por outro psiquiatra que tem uma outra visão, que passa por um neuro que tem outra visão, e assim vai. E daí, cada um, às vezes, dá uma visão do quadro da paciente. Ah, não, a paciente, ela responde pelos seus atos. Outro diz, não, ela não responde pelos seus atos. E aí, quem que vai levar a bomba? Entendeu? Eu entendo. Realmente, o médico deve ficar com bastante receio mesmo. Porque, assim, quem conhece sabe que ela não tem noção nenhuma da realidade. Mas o médico não pode também se arriscar dessa forma, né? No caso aí, teria que conseguir outros laudos, né, e os laudos serem compatíveis. Eu acredito que judicialmente consegue sim. Vai tudo pela justiça, porque se não for, vão levar a gente do mesmo jeito, então já vai direto. Meus filhos, a gente precisa também comentar, né, um pouquinho em relação, não aos anticonceptivos em si, nem aos injetáveis, nem a subcutâneo. Eu gosto muito de falar sempre dos emergenciais, tá? Ou do emergencial, por assim dizer. Por quê, professora? É fato que, às vezes, você está lá no hospital ou aconteceu algum empecilho, algum problema, alguma coisa, sempre tem, né? E a gente fala muito de anticoncepção oral de emergência. Nesse contexto, falar de anticoncepção oral de emergência, a gente gosta de aplicar a anticoncepção oral de emergência para pacientes que foram violentadas, que foram abusadas e que devem receber essa anticoncepção oral de emergência. Só que o que acontece? Muitas estão acostumando com essa anticoncepção oral de emergência, né? Elas estão acostumando com a situação. Então, foi hoje lá, né? Colocou ali, fez um negocinho ali, pá, vai lá no posto, olha, eu preciso tomar anticoncepção oral de emergência. Vai de novo, preciso tomar... E isso vai virando um ciclo vicioso. Aí, a hora que você tem que dar uma prensa e uma assustada e dizer uma série, milhão de coisas para ver se dá uma freada. Porque o fundamento principal da anticoncepção oral de emergência mesmo é para aquelas pacientes que sofreram violência sexual. Esse é o ato principal. Porém, né, pode ser sim utilizado como um método anticonceptivo, né, pós uma relação sexual, caso o casal não tenha utilizado nenhum método, pode. Ah, porque eu esqueci,
ou eu não usei, ou teve um mau uso, né, da anticoncepção regular. Então, pode, mas o centramento principal é em relação à violência sexual. O que nós temos que entender, né? O famoso 0,5, que eu falo, famoso 0,5, 1,5, que é o LEVO, ele faz o quê? Ele vai evitar o encontro do óvulo com o espermatozoide, impedindo, né, ou retrasando essa ovulação. Beleza, professora. Então, aí a gente pode dizer que a gente não tem óvulo para ser fecundado, tá? Ele vai fazer um espessamento em relação ao muco cervical, impedindo também com que esse espermatozoide avance até as trompas de Falópio, tá? Então, aí não tem embaraço. Prof, ok, é efetivo? Ele é efetivo, só que ele é efetivo nas primeiras 24 horas, tá? Ah, mas pode tomar até 5 dias depois. Poder pode, ninguém está dizendo que não pode. Porém, a eficácia dele, quanto mais tempo for passando, ela vai sendo diminuída. Então, é recomendado nas primeiras 24 horas, tá? E aí, professora, o que é importante, né, a gente ressaltar? Caso esse método, que seja esse fármaco, ele não esteja disponível, que é o levo, que vocês conhecem, o levonorgestrel, tá? De 1,5 miligramas, é uma dose única. Aí a gente diz que utiliza um outro método, que é conhecido como método de USP, tá? Prof, o que é isso? Isso aí você vai tomar 4 remédios de forma junta, tá? Vai ter estradiol, vai ter o levo também, isso aqui em quantidades menores, e só que são 4. Você vai tomar 4 pílulas. Geralmente a gente trabalha com esse de 1,5 miligramas uma vez e já era. Aí, o que geralmente tem que entender nesse processo? Se você está falando de uma relação sexual desprotegida e que a paciente entra em pânico, em crise, e ela precisa tomar, é uma coisa. Caso você receba ou você atenda uma paciente que foi violentada, que foi abusada, isso é obrigatório. Uma das primeiras coisas, além do acolhimento, que vocês vão fazer é fazer com que essa paciente tome, né, essa anticoncepção de emergência. Professora, ela só vai tomar se ela não faz o uso cotidianamente. Isso é. Mais que isso, gente, para toda e qualquer paciente que teve ou que passou pela situação de violência sexual, vocês, além desse fármaco, vocês vão ter que administrar ceftriaxona, tá? Intramuscular. Isso é para quê, professora? Para gonococo. Vocês vão ter que também administrar na paciente, isso aí é mais por via oral, metronidazol, que é para tricomonas, penicilina benzatínica, que é para sífilis, tá? Azitromicina de 1 gramo, que é para clamídia e cancro mole, e, claro, antirretroviral de emergência, tá? O antirretroviral por 28 dias. Por quê, professora? Porque nós estamos falando de uma outra condição que não teve um consentimento da paciente, tá? O que elas não sabem, que é um ponto muito importante, que não protege contra infecção de transmissão sexual, principalmente VIH e SIDA, tá? É o método, o único método que é aconselhável, que brinda com uma proteção total, é a camisinha. Vocês sabem disso. Não tem nenhum efeito futuro que vai interferir em uma fertilidade futura. Não, porque a atuação dele é momentânea, tá? E sempre, gente, a gente sempre tem que lembrar um detalhe importante. Se a sua paciente vomitou dentro das 2 horas posteriores à tomada da pastilha ou das pastilhas, caso não tenha de 1,5 miligramas, aí é importante repetir a dose, tá? Então, não se esqueçam, tem muitas pacientes que vão procurar vocês em unidade de saúde e família, querendo anticoncepção oral de emergência, tá? Mas também vale lembrar essas bonitas, que não é todo dia uma feira de Santana que vai chegar lá e você vai ter anticoncepção oral de emergência.
Por quê, professora? Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia errônea da utilização desse medicamento, tá? Prof, e aí? O que mais que a gente pode dizer também? Que essa anticoncepção oral de emergência, ela não interrompe o embaraço que está em curso. Então, se ela já está grávida e tomar, isso não vai mudar nada, tá? Esse fármaco, ele não lesiona o embrião, ele não vai atrapalhar no desenvolvimento do feto, tá? Não é um fármaco abortivo. Então, também, se chegar desesperada lá com confirmatório, estou grávida, eu preciso de uma anticoncepção oral de emergência, vai perder a viagem, porque também não funciona, tá? Não se esqueçam, gente, é levo, tá? Levonorgestrel de 1,5 miligramas, é dose única, beleza? Bom, então, o mecanismo principal do fármaco é o quê? Anulação do pico ovulatório, inibição da ovulação, modificação da motilidade das trompas e da contração uterina, alteração da composição do moco cervical e alteração da estrutura endometrial. Por isso é muito importante e deve sim saber a melhor forma de usar. Professora, tem os definitivos que vocês também têm que optar ou dizer ao paciente, olha, também tem, tá? Vasectomia. E eu acho muito interessante que muitos homens têm um pavor de vasectomia e falam assim, não, mas eu não quero fazer, doutor, eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo de cortarem meus testículos fora, eu já ouvi várias vezes. Eu falei, não, capaz. Primeiro que a cirurgia, a incisãozinha não é nem aí, é um pouquinho mais em cima. Tá. E isso não interfere em desempenho sexual nenhum. Então, vale lembrar, não é um processo de castração. Toda vasectomia é como se você pensasse numa ponte que tem a produção e eu preciso transportar. Então, o conduto deferente, ele só é um transportador para chegar lá na vesícula seminal. Aquilo ali é interrompido, esse caminho, essa passagem. E também alertar os pacientes que são pós-vasectomizados, isso geralmente o urologista ele fala, tá? Cuidado com as primeiras relações sexuais. Por quê? Porque aquilo que já estava armazenado na vesícula seminal, aquilo que já estava ali pronto para vir ao exterior, não tem como retirar de uma forma rápida, tá? Então também tem que tomar cuidado. Pois não? Prof, em relação à vasectomia, eu tenho uma dúvida que eu até agora não achei ninguém que tirasse ela. O que acontece? No espermatozoide, quando você tem o corte ali, né, do ducto, o esperma continua sendo produzido normalmente e ele é jogado no intestício, certo? Só que, olha só, na cabeça do espermatozoide, você tem hidrolasas hidrolasas e outras enzimas que degradam ácido hialurônico, por exemplo. Né? Com o acúmulo de espermatozoide ali, não teria risco de ocorrer algum tipo de degradação no tecido. E, inclusive, eu perguntei ontem para a professora de Pato, e ela também não soube me responder. E eu tenho outra dúvida grande, se ocorre alguma pressão hidráulica ali que pode causar alguma dor, né? Que é uma dúvida que eu tenho e não encontrei muitas pessoas que tiram essa dúvida para mim. Pois eu vou te explicar agora. Existe uma coisa muito simples que é chamado de via linfática, né? O nosso organismo, ele não tem só os vasos arteriais e venosos, senão que nós temos nossas vias linfáticas. Essas vias são vias coletoras de todo e qualquer acúmulo de secreção, ou acúmulo de líquido, ou acúmulo de uma produção excessiva. Tudo é jogado na via linfática, é passado a um centro, a uma zona ganglionária importante, maior, que faz a centrifugação disso, e depois jogado a uma cisterna maior, para poder chegar lá na veia, né, na confluência de úgulo subclávia de um lado, quanto para o outro, para fazer todo o retorno venoso. Então, isso não é acumulativo exatamente por esse sentido, porque quando a gente lembra lá de anatomia, quando você tem um conducto deferente, lá ele tem um cordão espermático.
Esse cordão espermático é uma rede composta por vários vasos, por várias artérias, por nervos, mas principalmente conjuntos menores de veias, que são chamadas de plexo campiniforme, que automaticamente trabalham junto com uma rede linfática muito importante, drenando toda a região e não fazendo acúmulo de nenhuma substância. Não sei se eu te ajudei, porém é um processo que ocorre, tá? De nada. É só um simples amor por uma anatomia e eu entendo o conjunto de uma história. Não tem problema, não. E outra, gente, eu sempre digo assim, né? É porque às vezes a gente esquece desses detalhes que são pequenos, mas imaginem vocês, se toda lesão que a gente tivesse, se todo inchaço que a gente tivesse, se toda retenção total que a gente tivesse, isso nunca fosse eliminado, ou nunca fosse centrifugado, ou achando outras vias coletoras, a gente ia ser igual um pão de forma, né? Um pão caseiro. A gente só ia dilatar, e ia estourar uma hora, porque o tecido não ia aguentar. Mas como Deus é maravilhoso e a anatomia é linda, ela explica todo o princípio da ação, viu? Ia realmente rachar igual melancia. Bom, então, é uma das coisas que a gente sempre diz em relação à vasectomia, na qual a gente até conversou, e OTB, né? OTB também é um método muito simples, muito tranquilo. Antes faziam muito a famosa... não é ligadura que eles falavam, antes eles faziam como se fosse uma torção de trompa uterina, né? Um amarre de trompa uterina. Antigamente, não se laqueava, não seccionava as duas porções, né? Secciona ao centro, clamp, cauteriza e já era. Só que, o que acontece? Antigamente faziam o quê? Um amarrio de trompa uterina. Como a trompa uterina é um órgão muscular oco e ele tem uma certa mobilidade, um órgão que tem mobilidade, muitas, pelos movimentos de vai, de vem, se desenrolavam. E aí, muitas mulheres engravidavam, processavam, por que aconteceu? Aconteceu porque foi uma questão do teu organismo. Então, hoje a gente já faz o seccionamento, clampeio de ambas extremidades e cauterização para não ter nenhum risco. Porque todo tecido ele pode se aderir, todo tecido ele pode passar pelo processo de reparação e cicatrização, com isso a gente não corre nenhum perigo, tá? A mesma coisa que seria, né? Imaginem que aqui nós temos uma produção grande também, e se isso não é eliminado, como teria que ser, né? Esse óvulo eliminado, como, professor? Então, quer dizer que ele vai ficar armazenando? Não, nós temos um sistema de drenagem que trabalha junto com o sistema venoso e arterial, e que isso faz essa corregulação. Além de enzimas, né, de degradação do nosso próprio sistema imunológico que atuam perante a essa sobrecarga ou esse resto acumulativo. Diga. Doutora, como explicar quando uma pessoa já laqueada há 14 anos, não era amarrado, era cortado, depois de 14 anos, ela tinha 42 anos, as trompas emendaram e ela engravidou de novo. O que tem que ver? Tem que ver como é que foi o procedimento, por isso que eu estou falando. Antes o que fazia? Antes não cauterizava, né? Antes não tinha eletrobisturi. Então, a gente cortava, seccionava e suturava. Como não tinha cauterização, era um tecido vivo, porém um tecido que só estava costurado. Né? E nós temos aí a reparação tecidual. Então, provavelmente ocorreu um processo de cicatrização, e como elas têm a mobilidade, pode ser que aquilo se juntou novamente, porque fica muito próximo, a estrutura depende do corte, né? Se separou ou não. Que a diferença é cortar e separar, a diferença é cortar e suturar só. Eles ficam juntos. Entendi. Foi a minha prima. Os médicos, tudo foi no parto dela para ver o que tinha acontecido.
E depois que viram a trompa ainda suturada ou o quê? Sim, aham. Ela emendou, tipo, pro lado, assim, ficou a pontinha para um lado e emendou no outro lado, sem Isso explicação. foi suficiente para passar uma felicidade por ali, né? Exatamente. E tá ali a Vitória, linda. Deus esse óvulo, hein? Deus me livre. E é na família ainda, misericórdia. Achou um caminhozinho da felicidade. Eu sempre brinco, cuidado que a felicidade lá pode demorar, mas ela chega. Deus me livre. Meus amores, para finalizar, para encerrar então o nosso assunto, né? Eu chego nessa parte da aula não para criar polêmica, porém, é um dos princípios da planificação familiar é evitar o aborto, tá? Vocês sabem que o aborto hoje acontece legalmente para aquelas mulheres que sofreram abuso, e essas mulheres podem recorrer até a 20ª semana de gestação. Isso depende do consentimento de 3 médicos, isso ela vai assinar uma notificação legal, então não é simplesmente um fato rápido de resolver. Mas isso aqui são propagandas, né, que na época, quando a planificação familiar não era muito efetiva, várias propagandas foram sempre feitas e ressaltadas mais em relação ao aborto, que estavam tendo muito casos de aborto, tá? Incluso na Espanha, eles fizeram essa propaganda, que o bebezinho, né, mostrando o dedinho, yo le hago así al aborto, e tu? Então, assim, muitas mulheres estavam fazendo o aborto, não em situação de violência e de abuso, em outras situações corriqueiras e cotidianas. Para encerrar a nossa aula, eu vou contar um relato aqui para vocês, e eu quero que isso fique para a vida de vocês, né, e que vocês possam aprender muito com essa experiência. Nós atendemos uma paciente em ginecologia, quando eu estava fazendo rotação ainda, eu era interna, uma paciente de 25 anos, 23, aproximadamente essa idade, e a paciente chegou com muita dor pélvica, né? Dor pélvica, febre, hipotensa, sudoreica, uma paciente que estava entrando em choque, né? Imediatamente, pegamos um acesso, começamos a hidratar a paciente e, pelo menos, tentamos descobrir um motivo principal daquilo ali. Fizemos um exame físico. Quando a gente fez um exame físico em que a gente se deparou com a zona, né, da vagina, do canal vaginal, que estava totalmente escura, já necrosada praticamente, por assim dizer, e com um olor bem fétido, a gente olhou para ela, ela disse, eu fiz isso mesmo. Então, ou seja, ela fez o aborto. E aí, imediatamente, a gente levou essa paciente para o centro cirúrgico, porque não tinha como, né, tentar tirar tudo aquilo que estava ali, porque toda a região pélvica dela já estava comprometida. Entramos ao centro cirúrgico, foi 3 doutores, né, eu estava instrumentando eles na época. Então, assim, quando abriu a cavidade, era um olor tão fétido, tão fétido, tão fétido, que não tinha explicação. E nessa hora, retiraram o útero, retiraram as trompas, retiraram o ovário, fizeram uma esterec, salpingoforectomia, retiraram tudo. Fizeram uma raspagem na zona posterior da bexiga, fizeram uma raspagem na zona posterior do reto, limparam aquela zona, jogaram antibiótico, né, fizeram antibiótico profilaxia em pelvis, né, ou seja, dentro da zona em si, fora o que ela já estava tomando. E passado o tempo de restabelecimento da paciente, ela ficou alguns dias desacordada e tal, ela foi para a unidade de terapia intensiva. Quando ela voltou, quando ela acordou, claro que ali já tinha uma comoção de gente, de família, de justiça policial e aquela confusão toda, que a própria família foi quem chamou a polícia. A gente perguntou para ela, né, porque a gente, quando abriu o útero, a gente retirou o útero, não abriu dentro da cavidade dela, é claro, né, tiramos o útero e na mesa, fora assim, onde eu estava instrumentando numa mesa ao lado, eu abri o útero. Quando eu abri o útero, era como se fosse uma gelatina, e aquilo estivesse esfarinhando, mas estava tudo tão preto, que você não enxergava nada. E aí a gente perguntou, e ela falou assim, eu fiz o uso de Citotec,
né, 3 cartelas de Citotec, canela em paus mesmo, que tinha como se fosse uma trouxinha, né, canela em paus e mais outras coisas abortivas, e ela fez uma trouxa, tipo uma trouxinha assim, introduziu no canal vaginal e ficou com aquilo ali por 7 dias, né, 7 ou mais dias, segundo o que ela comenta. E ela já chegou no estágio ali de um grau de uma infecção muito grande, teve sim, né, quase um choque séptico, ela teve septicemia depois, porém, ela sobreviveu. Então, assim, não se assustem, porque vocês vão ver muitas essas coisas. Quando não for o Citotec, vai ser erva, tá? Ervas batidas, socadas e de tudo que é jeito que vocês imaginarem. Se não tomam muito chá, muita coisa, e a paciente já chega praticamente em óbito no hospital. Eu vi, acho que aproximadamente uns 5, 6 casos muito parecidos, no tempo que eu era interna. Então, que isso fique de experiência para vocês, que é algo que vocês vão ter que saber lidar, né? Apesar dos pesares, vão ter que saber lidar. E provavelmente quem trabalhou no hospital já viu muito, né? Já vi até mesmo, gente, espeto de churrasco, de introdução de espeto de churrasco até machucar o feto, um feto que já estava praticamente com 6 meses, né? Então, assim, muitas coisas a gente observa, a gente vê e a gente não entende o porquê. Porém, a gente está ali para trabalhar, né? E não para julgar. Certíssimos. Alguma pergunta? Eu vou achar a lista aqui para vocês, só um pouquinho.